Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida além da morte, sobre reforma íntima, para que a gente possa construir internamente uma cultura de paz, para que a gente possa contribuir para o mundo nesse momento de transição planetária, nos regenerando internamente, para que juntos a gente construa um mundo regenerado. Está nas nossas mãos. A gente está nos últimos momentos desse mundo de provas e expiações, e é uma bênção estar encarnado aqui nesse momento. É uma bênção a gente poder contribuir de alguma forma para a transição planetária. Tem muitas maneiras de servir a Deus nesse momento. É só a gente olhar para dentro. Cada um tem muito a contribuir. E todo mundo é chamado para fazer a sua parte, e cada um que não fizer a sua parte vai fazer muita falta. Então, a melhor maneira que a gente pode estar contribuindo para o mundo nesse momento não é se preocupando com as guerras lá do outro lado do mundo, mas é melhorando internamente, matando cada vez mais um pouquinho do mal que habita em nós, se esforçando para caminhar no bem, dando um passo de cada vez, indo sempre cada vez mais além daquilo que a gente fazia antes, do que a gente era capaz. E cada melhora que a gente faz em nós, a gente melhora muito o mundo, porque o mundo é uma média da vibração de todas as pessoas. Então, se cada um conseguir melhorar um pouquinho, o mundo vai ficar um pocão melhor. Então, hoje, para a gente estudar essa questão da reforma íntima, nós vamos estudar o livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. E esse é um estudo da coleção Fonte Viva, que é para uma maneira da gente estudar o Evangelho e tentar aplicá-lo na nossa vida, porque o espírito a palavra é morta, mas o espírito vivifica. Então, a ideia da gente estudar o Evangelho não é saber de cor e salteado, mas que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, dentro das nossas possibilidades, procurar se vigiar e cada vez fazer um pouquinho mais, deixar, viver os ensinamentos de Jesus, viver o que esses grandes mestres já nos deixaram. Conhecimento tem demais, a gente precisa só se esforçar, correr atrás, procurar se instruir. E assim, eu venho aqui sempre, eu gosto de deixar isso bem claro, eu venho aqui sempre como uma aprendiz, para ter essa disciplina de estudar todos os dias, porque assim, conteúdo que não falta, eu me comprometo a gravar para vocês, mas fiquem abertos para deixar seus comentários, até mesmo se vocês não concordarem com aquilo que eu estou falando, tá tudo certo. Acho que não existe uma verdade única, e absoluta, cada um interpreta de acordo com a sua vivência, com a sua bagagem, e é trocando que a gente aprende. A ideia aqui é chegar mais longe, não é ser dono da razão ou falar que está certo, ou que um é melhor do que o outro. Não. A ideia aqui é chegar mais longe, é que a gente possa trilhar um caminho, que a gente possa percorrer e que seja mais fácil, que seja mais lúcido, para que a gente transforme a nós e as pessoas ao nosso redor. Então, a lição de hoje, para aplicar o Evangelho na nossa vida, é um tapa na cara. É a lição número 47, autoproteção. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. De cara, o que que já começa? Autoproteção. Por proteção, a gente tende a ver o erro nos outros. Por proteção, para defender nossos interesses pessoais, a gente julga os outros, a gente mede os outros como uma vara que nós não nos medimos. A gente é sempre muito mais severo com o outro do que conosco. Enquanto com o outro a gente critica, julga, procura os defeitos, conosco nós somos sempre complacentes. A gente justifica as nossas falhas. Mas assim como nós temos justificativa para as nossas falhas, para os nossos defeitos, o outro também tem. Às vezes ele não dá conta, mas a gente é sempre muito severo com o outro, né? Então, na mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. É bom lembrar disso, porque às vezes pode não ter ninguém olhando, mas Deus está vendo. E Ele devolve para nós tudo aquilo que a gente merece. Não é o que a gente deseja, é o que a gente merece. Então, se a gente quer um tratamento melhor, se a gente quer que Deus seja complacente conosco, então é bom a gente ser complacente com os outros também. Eu não digo Deus, o universo, tudo que a gente dá devolve, tudo que vai e volta. Então, não dá para fugir da lei divina.
Essa é uma máxima. E assim, Jesus falou tanto sobre isso, a gente enxerga um cisco no olho do nosso irmão, mas não enxerga uma trave no nosso olho. E a gente tem essa mania de julgar, né? De criticar, de achar que estamos certo. Aquilo que afeta o meu interesse pessoal, o errado é o outro, como se o mundo inteiro tivesse que se ajustar para caber dentro do meu ponto de vista, da minha visão de mundo que é certa e geralmente extremamente tendenciosa e parcial para o meu lado. A gente olha o lado do outro até onde nos convém, porque a partir do momento que começa a bater de frente com as minhas crenças, com os meus valores, o que é bom para mim, porque o egoísmo é o maior vírus da humanidade, não se enganem. Aí, a partir do momento que começa a bater de frente com isso, tudo é conflito de interesse. Aí a gente é extremamente tendencioso. A gente tem que aprender a trabalhar esse conflito de interesse para que todas as partes saiam ganhando, porque no final das contas todo mundo está certo. Até um relógio parado está errado 2 vezes ao dia. Fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, achar justificativas para o outro, assim como a gente acha para nós, dar ao outro o benefício da dúvida, isso é amar o próximo. Isso é colocar os ensinamentos de Jesus em prática na nossa vida. Eu acho que esse versículo aqui ele é muito pequeno, mas daria para falar horas e horas sobre ele. E como a gente ainda precisa melhorar, né? Aqueles que reúnem numa rodinha de pessoas, numa festa, e aí começam a falar, apontar os defeitos do outro, começam a falar mal do outro. A maledicência é um vício moral terrível, e às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou no direito de falar, o outro deu um motivo. Será? Será que a gente tem o direito mesmo de julgar o outro? Será que a gente tem o direito de falar mal do outro? Aquele que muito fala do outro, na verdade, é um grande vaidoso que se acha melhor do que o outro. E por isso, porque ele é melhor, ele é mais perfeito, ele é mais sábio, ele é mais lúcido, e o outro erra, o outro faz isso, o outro faz aquilo. E como ele é melhor, ele tem o direito de falar do outro, apontando os defeitos, porque eu não faço, mas o outro, não está perdendo nada com o outro, não. Então vamos ver o que Emmanuel fala aqui, né? A gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam, não só por protocolo, por educação, mas por proteção. Não falamos aqui do sorriso da indiferença que paira, indefinido, na face, quando o sentimento está longe de colori-lo. Aquela pessoa que na frente é só sorriso, mas por dentro o coração fala uma coisa completamente diferente. São os túmulos caiados que Jesus falou, que por fora, excelente aparência, por dentro, podres. Túmulos caiados é porque antigamente tinha mania de pintar os túmulos com cal. Então, por fora eles ficavam branquinhos, limpinhos, mas por dentro estavam com um ser apodrecendo lá. Então, é essa coisa, na frente é só sorriso, mas o coração esconde as sombras, esconde todo a maledicência, todo o pensamento ruim acerca da outra pessoa. Reportamos-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. Então, para a gente manter essa paz recíproca, é que a gente tenha compreensão, bondade verdadeira, não da boca para fora, não enquanto está na frente da pessoa e vira as costas, já está julgando, criticando, nem que seja sem falar nada com ninguém, mas internamente já está julgando o outro. É um estado de violência, a gente só enxergar os defeitos no outro, a gente ser tão crítico assim. A crítica, ela deforma a alma, e o amor, o afeto, a gente fala que até na questão da neuroquímica, o afeto, ele é a fita isolante do nosso cérebro, o afeto transforma. E o mundo está tão carente de afeto, né? De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Aquelas coisas que a gente faz no piloto automático, aquelas pessoas incríveis que a gente não deixa passar batido da nossa vida só porque a gente não se preocupou em ser gentil, em dar o nosso melhor, em mostrar a nossa luz. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas às custas de nossas próprias observações, censuras,
Perguntas e respostas mal conduzidas. Nossa, quando o outro manda energia ruim pra a gente recebe tudo. Então, quanta coisa ruim a gente não absorve por conta das nossas próprias observações, das nossas opiniões pessoais sobre a vida dos outros. Será que a gente não entende que a vida do outro não é da nossa conta? A gente mal dá conta da nossa própria vida e está querendo tomar conta do que o outro faz ou deixa de fazer, ou como ele deve agir, ou como ele deve ser, e enquadrar as pessoas dentro de uma caixinha do que é o normal e o que é tolerável e aceitável fazer, qual é a receita da felicidade. Essa a questão das religiões. Aqui a minha base é espírita, eu gosto, eu frequento uma fraternidade espírita, mas aqui a gente vê texto de vários, da filosofia, eu vou na teosofia, eu vou no espiritualismo, às vezes eu vou no budismo. Assim, é, o espiritismo é cristão, né? Aí a gente vê, fala, não, só os cristãos é que estão corretos. Quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Caramba, metade do mundo está no Oriente. No Oriente, a maioria das pessoas lá não conhecem Jesus, eles vão para o inferno só porque não conhecem Jesus. Então existe muito preconceito. Tô pegando essa questão religiosa, espiritual, mas a gente pode colocar isso em todas as áreas da nossa vida. Ah, não, o correto é agir assim, assim, assado, é proceder assim, assim, assado. E quem está fora da caixinha é excluído do grupo, é julgado, é condenado, é criticado, sabe? Observações, censuras, é censurado, é coagido. Então, assim, a gente ainda tem muito que aprender nessa questão de ser generoso com o outro, de dar o direito do outro ser quem ele quiser ser, e sem procurar defeitos e procurar colocar critérios para que a gente aceite, para que a gente ame ao próximo. O que fizemos ao trem, fará o trem a nós e por nós, seja coisa boa, seja coisa ruim. Mas Deus é tão bom e tão generoso que o mal que a gente faz para o outro, a gente paga só uma parte da dívida. E o bem que a gente faz para o outro, a gente recebe triplicado. Então, assim, a matemática da lei divina, ela sempre tende para o bem. Só que a gente ainda faz muito mais mal do que bem. Por isso que a gente está sempre pagando mais do que recebendo bem. Mas a matemática da Deus é muito generoso, Deus é magnânimo, é fantástico, é por amor. A gente que ainda não sabe manifestar esse amor em nós. A gente acha que amar é receber, não, amar é doar. É uma conexão nossa, de Deus conosco e da gente para o mundo. E a gente acha que amar é do outro para nós. Como o outro me vê é como ele me trata. E como eu gostaria de ser tratada é como o outro deveria me tratar. E assim, cada um dá o que tem. A gente não pode exigir que o outro dê aquilo que a gente quer receber. A gente tem que dar aquilo que a gente tem para oferecer. E ser grato pelo que a gente recebe. E se no caso não está satisfeito, então é nossa obrigação procurar aqueles que são semelhantes a nós, que estão, que pensam que podem oferecer aquilo que a gente gostaria. É claro que em algumas relações isso não é possível, são vínculos permanentes, mas a gente exige muito do outro, a gente cobra muito do outro aquilo que nem a gente faz pelas pessoas. Reflitamos nos temas da autoproteção. O que a gente não faz para se proteger? A fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. Nós não cedemos. E, por mais que nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Cada um vai receber a medicação que precisa. Alguns precisam do remédio que é amor, outros precisam do remédio que é a prova, outros precisam do remédio físico. A cada um vai ter que passar vai ter que receber o que é seu, é justo receber, o que é seu, o que é nosso chega a nós, tanto coisa boa quanto coisa ruim. E não dá para tirar a prova do outro. Às vezes a gente fica angustiado de ver o outro sofrendo, mas o melhor que a gente pode fazer é estar do lado, né? Oferecendo apoio, palavra de conforto, oferecendo um ombro, sustentando a fé do outro, não deixando o outro cair, mas a prova do outro a gente não pode tirar. E a nossa prova cabe a nós passar. O nosso remédio cabe a nós tomar. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós.
se aspirarmos a paz em nós. Não é aquele velho ditado, cada um colhe o que planta, não dá para colher onde não plantou. Se a gente cultivar a paz dentro de nós, internamente, automaticamente, nós seremos mais pacíficos com os outros. Se a gente procurar trabalhar a concórdia dentro de nós, a gente vai estar em harmonia com os outros, mesmo que os outros sejam pessoas difíceis, a gente vai trazer para nós a responsabilidade de estar conduzindo a situação para não entrar em conflito, porque entrar em conflito não seria uma opção. Agora, se há o desequilíbrio em nós, se há discórdia em nós, quando chega alguém e fizer uma coisa mínima, não, foi o caldo entornou, era o que faltava para chutar o balde. É a desculpa, é o gatilho para a gente poder manifestar aquilo que tem em nós. A gente só bota para fora o conteúdo que tem em nós. A boca só fala do que o coração está cheio. E às vezes a gente fala assim, usa a desculpa de que foi o outro para que a gente possa manifestar aquilo que está dentro de nós. Então, se a gente quiser receber, colher afeto, alegria, harmonia, então é necessário que a gente cultive isso dentro de nós, que a gente crie esse conteúdo dentro de nós, para que quando a gente se expressar, seja pela forma verbal ou não verbal, que se manifeste afeto, harmonia, alegria, e essas coisas boas, né? Então é isso, espero que vocês gostem. Essa é a minha opinião. Deixa aí o que vocês acharam do texto no comentário. Às vezes vocês interpretaram de uma forma diferente, tem alguma opinião a acrescentar, mas eu gosto muito desse tema, da questão do julgamento. É um exercício que eu acho que todos nós devemos fazer de parar de julgar os outros. É muito confortável a gente estar julgando o outro sem saber o que passa no coração. E geralmente a gente julga o outro não pelo que o outro é de verdade, mas por aquilo que nós somos. É o conteúdo que tem dentro de nós que a gente projeta no outro como se ele fosse capaz de fazer, ou como se ele tivesse que fazer. A gente acha, e aí invertendo os papéis, a gente tem uma confusão muito grande de achar que nós somos o que os outros pensam a nosso respeito. Mas o que os outros pensam a nosso respeito, na maioria das vezes, não corresponde à verdade. Ou se corresponde, é só uma verdade parcial. Porque o outro vai estar sempre vendo em nós aquilo que ele gostaria de ver. Se a pessoa quem procura acha, se a pessoa quer ver coisa boa em você, ela vai achar um monte de qualidade. Mas se ela quer ver defeito em você, ela tudo vai ser motivo para ela ver defeitos. Então a gente tem que parar de se confundir, de achar que nós somos aquilo que os outros pensam que nós somos, e nós temos que parar também de querer julgar as pessoas por aquilo que nós pensamos a respeito delas. Porque o coração dos outros só Deus conhece, e cada um sabe a alegria e a tristeza de ser quem é. Ninguém mais além de Deus. É assim, e os espíritos que conseguem nos ler de cima e baixo, né? Fazer uma radiografia, não escapa o pensamento para o mundo espiritual. Mas a gente tem que aprender a se ocupar mais conosco e compartilhar com os outros. Porque hoje em dia a gente ocupa muito com os outros, com a vida dos outros, e quer receber muito. Então, ninguém vai colher onde não plantou. Então, que a gente plante coisas boas em uma terra fértil, para que essa semente brote, germine e multiplique. Porque todo bem que a gente fizer, não é porque é lei divina. Todo bem que a gente fizer, Deus é extremamente generoso. Nós receberemos em triplo, em quádruplo, enfim, é a lei divina. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu like, falem para o YouTube que esse conteúdo é legal, que vale a pena ser compartilhado com as pessoas. Vamos encher a internet de um conteúdo que edifica, que esclarece, um conteúdo que eleva, porque tem muita gente pessimista, só compartilhando notícia que joga a gente para baixo, e tem muita coisa esquisita no mundo? Tem, mas tem muita coisa boa sendo feita, tem muita gente boa no mundo, e tem muita gente querendo melhorar, querendo se elevar, se espiritualizar. Então a gente tem que focar no bem, a gente tem que focar na solução, parar de ver o problema e começar a ser parte da solução. Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus.